Com alegria, novamente, nós aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, bem como também com a proteção e saúde do Senhor Jesus dos Passos, levando a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Pouco a pouco, com a graça de Deus, parece que essa coronavírus está, por assim dizer, desaparecendo, mas, ou melhor, diminuindo, mas devemos ter todo o cuidado, dependerá muito de cada um de nós, da nossa participação. Ainda ontem, dialogando com um grande médico, que nem é de Florianópolis, mas passa por Florianópolis de vez em quando, amigo meu, e me dizia: Padre Pedro, se as pessoas não se conscientizarem, se as pessoas continuarem, quando houver uma aberturazinha um pouco maior das autoridades sanitárias, e havendo esse aglomeramento nas praias ou em qualquer lugar, em baladas e tal, então é claro que esse vírus terribilíssimo vai se aproveitando desse aglomeramento e vai até zombando de nós. Então devemos procurar preservar-nos na nossa vida. Esse médico, doutor Jair Teixeira, então dizia com muita precisão e dialogando nesse aspecto com a gente, e nós lastimávamos as milhares de pessoas que mesmo na grande Florianópolis, Santa Catarina, deixaram o nosso convívio, e no Brasil e no mundo. E vocês devem ter percebido, eu tenho escutado alguns os rádios, especialmente um rádio que dizia 3, 4 dias atrás, por exemplo, que na França, devido a esse, não sei porquê, mas retornaram esses vírus, ou melhor, esse vírus retornou. Então, o que é que aconteceu lá? Eles que já estavam na alegria de ter extirpado, eliminado, expulso esse vírus, e não é que ele agora voltou, parece com maior intensidade, então fecharam o comércio, todos os estabelecimentos escolares, todos esporte, tudo, e não somente na França, também na Espanha, também na Alemanha, também em Portugal. Então, vemos como esse vírus é terribilíssimo. E dizia, escutei um médico também lá da Europa, dizia, aliás, dos Estados Unidos, e agora que está esfriando para lá, queira Deus que não, mas a previsão, dizia o médico, que a questão vai piorar. Então devemos nós aqui colaborar com a nossa saúde, aquilo que já falei muitas vezes aqui, e também com a saúde de nossos semelhantes. Devemos nos reconhecer que todos nós somos pequenas e frágeis criaturas. Então devemos também nos voltar para o transcendente, para o absoluto, para o eterno, e pedirmos também a proteção do alto, que realmente elimine esse vírus tão terribilíssimo. E vamos agora nos unirmos ao Salmo 84, rezando e agradecendo a Trindade Santa, especialmente
com este salmo, onde podemos rezar: o Senhor anunciará a paz para o seu povo, porque nós sabemos, precisamos da paz também, porque há muita gente que está muito preocupada, que não está vivendo em paz, mesmo dentro do seu lar, se preservando, porque é muito tempo que os avós, as pessoas de idade, as crianças estão como que chaveadas dentro de casa. É uma lástima tudo isso, né? Então, quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que temem a Deus, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Então é muito importante que nós procuremos nos voltar para o transcendente, para o absoluto. E perto da festividade de Nossa Senhora Aparecida, um dia antes, a grandiosa festividade de Nossa Senhora do Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará. E houve uma outra pessoa que me disse: Padre Persson, não poderia falar, explicar um pouco esta devoção que reúne 2,5 milhões de seres humanos brasileiros, não somente de Belém do Pará, não somente da região da Amazônia, mas a gente sabe que inclusive daqui do sul do Brasil vão muitas pessoas para lá, e não somente aqui do sul do Brasil, vem muitas pessoas também de outros países para esta festividade. E então Nossa Senhora, exatamente Nossa Senhora de Nazaré. Por que esse nome Nazaré? Exatamente foi lá, pegou este nome lá do Oriente. Jesus, aliás, Nossa Senhora e São José são lá de Nazaré, lá do Oriente, lá da região da Palestina. E simplesmente também o menino Deus também se criou, por assim dizer, lá em Nazaré. Passou a sua infância e os seus anos, até que tivesse com 30 anos começado a vida pública. Então ele começou lá em Nazaré. E Nazaré exatamente foi durante uns diversos anos. E a Sagrada Família, quando fugiu, aliás, lemos claramente também em Mateus, capítulo 2, versículo 3, é onde o anjo Gabriel diz para São José: levanta-te, toma o menino e foge para o Egito, porque o rei Herodes, vendo-se iludido, enganado pelos reis magos, tomou o propósito de matar o menino Deus, naquele orgulho dele, e foram então para o Egito. Eu tive a ocasião de estar lá, onde presumivelmente, segundo a tradição, dizem que a Sagrada Família permaneceu refugiada durante 5 anos e meio para 6 anos. Depois, quando o rei Herodes morreu, se você quiser saber como é que o rei Herodes morreu,
É só tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Ele morreu carcomido, roído pelos vermes. Nem sequer os melhores amigos dele ficavam mais de 2 ou 3 minutos no apartamento, no aposento, onde ele estava passando as últimas semanas antes de morrer, num sofrimento terribilíssimo e num fedor terribilíssimo que ninguém aguentava, segundo a tradição, e roído de vermes. Deus, que não quer a morte, nem Jesus Cristo, a morte do pecador, por certo permitiu que ele passasse por todo esse sofrimento para que ele refletisse o mal que ele fez e matou tanta gente. Então, que ele se arrependesse, que pedisse perdão e que conseguisse a salvação. Está bem claro na Bíblia Sagrada, nem Deus, nem o Filho de Deus, Cristo Jesus, quer a morte do pecador, e sim que se converta e vive para toda a eternidade. E quando então o rei, esse maldito rei Herodes morreu, o anjo Gabriel vai também lá, onde se encontra no Egito a Sagrada Família, e o que é que diz? Simplesmente, levanta-te. E lemos em Mateus capítulo 2, versículo 20. Poderá conferir na sua Bíblia, Mateus capítulo 2, versículo 20, onde o anjo diz: retorna agora para a Palestina, o anjo Gabriel. Toma o menino e sua mãe e retornam. E o destino deles era mais ou menos Belém, mas sabendo que o filho do rei Herodes, de nome Arquelau, estava governando naquela região de Belém, então eles foram para Nazaré. E por isso Cristo Jesus é chamado Nazareno. Essa palavra Nazareno vem de Nazaré. Então, eles foram lá até a vida pública de Cristo Jesus. Jesus ficou lá nesta região da Galileia. E, especialmente, então, o sírio de Nazaré provém dali, desta comunidade onde Jesus passou tanto tempo, bem como também Nossa Senhora. E nós sabemos que Nossa Senhora do Sírio de Nazaré é a padroeira do Pará e a rainha de toda a região da Amazônia. E esta imagem interessante, a Nossa Senhora quer exatamente ter mais um título. Nós sabemos que ela tem uns 2.500 títulos e ela quer ficar perto do povo em diversas regiões. E o que aconteceu? Por que esta imagem, também pequena, se encontra lá? Esta imagem foi achada por um senhor de nome Plácido José de Souza, num dia do ano 1700, portanto, há 320 anos atrás, e ele saiu, esse senhor, para fazer uma caçada, caçar. E vai caminhando, e se sente cansado, e ele então vê uma fonte de água, ele se aproxima desta fonte de água para tomar água e também para descansar um pouco. E aqui então aparece, sem dúvida nenhuma, o dedo de Jesus Cristo, ou o dedo da própria mãe de Cristo Jesus e nossa mãe. Ele ali olhando naquelas pedras, como que numa gruta, eis que ele enxerga uma imagem. E ele vai
encontra-se com essa imagem, faz a sua oração, toma a imagem e traz para a sua casa, e muitos ficaram então admiradíssimos. Em vez dele então matar algum animalzinho para saciar para matar a sua fome, encontrou a imagem, ele ficou muito mais contente, e por isso mesmo ele faz um pequeno oratório na sua casa, e a devoção começa ali onde ele achou esta imagem. Ficava num igarapé, lá na região da Amazônia. Eu tive ocasião, quando estive no Projeto Rondon, eu escutei muitas vezes essa palavra: vamos até lá no igarapé, vamos até lá no igarapé, vamos lá buscar água, porque eles não tinham água encanada como nós temos por aqui. O igarapé é a mesma coisa que rio. Se você fala lá o rio, nem todos sabem o que é o rio. Como também aqui, se você usar a palavra o igarapé, nem todos sabem, porque são palavras regionais, o igarapé. E esse rio, esse igarapé, o nome dele é Murutucu. E neste local onde esse senhor Plácido José de Souza encontrou esta imagem, é lá que está construída a Basílica, onde milhares e milhares de pessoas durante o ano vão lá agradecer graças e pedir novas bênçãos, novas graças a Nossa Senhora, pedindo para diversas graças, para receber diversos favores corporais e espirituais, assim como em tempo normal, não agora na pandemia, mas mesmo durante a pandemia, algumas centenas ou milhares de pessoas vão até a Aparecida do Norte, vão até lá agradecer e pedir novas bênçãos, novas graças. Sem dúvida nenhuma, quantas pessoas já têm recebido graças especiais de Nossa Senhora, tenha ela o título que tiver, pouco importa. Isso, então, a festividade foi um dia antes da festividade de Nossa Senhora Aparecida. E no domingo passado, a Igreja Católica celebrou a festividade do médico. Foi o dia dos médicos. Em todas as igrejas, de modo geral, se rezou por todos os médicos e também por todas as pessoas que trabalham na questão da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, mas especialmente o dia do médico. E nós sabemos, não pela Bíblia, não está aqui na Bíblia, que ele era médico de profissão. Mas se você abrir, por exemplo, a palavra de Deus, está bem claramente em Colossenses, capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 14, onde nós podemos ler aqui, já abri, já achei, onde diz claramente, e fala então, São Paulo, dizendo claramente: saúda-vos, Lucas, o caríssimo médico, e Demas. Então, essa pequena passagem mostra, inclusive, o nome de Lucas na Sagrada Eucaristia, na Sagrada Escritura, e nós sabemos que São Lucas médico era um convertido da parte do grande evangelizador São Paulo. E São Lucas depois acompanhou durante anos e anos São Paulo nas diversas regiões por onde São Paulo andava evangelizando, catequizando e
fazendo as orações e mostrando o caminho do bem. E nós sabemos que foi ele também, São Lucas, que assistiu à morte de São Paulo. E ele, São Lucas, faleceu com 84 anos, catequizando, mostrando o caminho certo para todas as pessoas. E São Lucas, então, nós temos, ele era uma pessoa muito intelectual, como todos os médicos são, sem dúvida nenhuma, mas São Lucas, então, especialmente, é o autor do Evangelho de São Lucas. Foi ele que falou bastante sobre a infância de Jesus, sobre a apresentação de Cristo Jesus no templo, e também muita coisa nós sabemos exatamente da Bíblia Sagrada, do Evangelho de São Lucas, sobre o filho pródigo, por exemplo, sobre Maria Madalena, enfim, é São Lucas que nos transmite tudo isso. E ele, São Lucas, então também é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, onde fala sobre todo o início da Igreja Católica. Então devemos que São Lucas interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós. E vamos agora também rezar em louvor ao Divino Espírito Santo, que o Divino Espírito Santo ilumine a cada um de nós, mas ilumine a todos os estudantes, para que aproveitem bem o estudo mesmo dentro do seu lar, o estudo virtual, mesmo não presencial, e também que o Espírito Santo ilumine essas dezenas de equipes, cientistas e pesquisadores, médicos ou pesquisadores, para que descubram quanto antes e que seja realmente uma vacina que possa nos preservar deste vírus terribilíssimo. Espírito Santo, vós que me esclareceis em tudo, vós que iluminais todos os caminhos, para que eu atinja o meu ideal, vós que me dais o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me fazem, quero neste curto diálogo agradecer-vos por tudo e confirmar mais uma vez que jamais quero separar-me de vós, por maiores que sejam as tentações materiais. Ó Espírito Santo, nós vos pedimos, iluminai os nossos médicos, os cientistas, os pesquisadores, para que possam, quanto antes, descobrir esta vacina para eliminar este terrível vírus. Vós, por maiores que sejam, e pelo contrário, quero tudo fazer em prol da humanidade para que possa merecer um dia a glória perpétua na vossa companhia e na companhia de todos os meus irmãos na eternidade. Ó Divino Espírito Santo, iluminai-me a mim e especialmente a todos os cientistas. Também, já falei aqui uma vez ou mais, e, aliás, hoje faz 14 anos que de frente da catedral, não dentro da catedral, porque a multidão foi muito grande, em frente da catedral de Tubarão, foi presidida a Santa Missa por um cardeal que é responsável, é o presidente dessa questão da beatificação e da canonização dos santos. Ele veio então de Lisboa, presidiu a Santa Missa com a presença de cardeais, de dezenas de bispos, de centenas de presbíteros, sacerdotes, diáconos permanentes, enfim, religiosos e religiosas, na missa de beatificação
da mártir Albertina Berkenbrock. Rezemos que amanhã depois, ou futuramente, ela seja canonizada. Esta jovem que preferiu dar a sua vida inocente, mas resistiu, não entregando o seu corpo pelo pecado da castidade, pelo pecado da impureza. E, então, Santa Albertina, eu rezo por ela a cada passo. Também, se você desejar, nas paróquias, nas secretarias paroquiais, você já pode encontrar esse calendário. Quanto me consta, são 95 anos que esse calendário é produzido no Brasil, lá em Petrópolis, pelos franciscanos, padres franciscanos, e aqui você encontrará muita coisa maravilhosa sobre Bíblia, sobre charadas, sobre receitas, sobre os dias favoráveis para pescaria, enfim, você tendo a sua pequenina horta em casa, sobre plantações, sobre verdura, tempo bom para colher a verdura, tudo isso, ou diversas plantas e também para semear, enfim, um calendário. E é o melhor presente que você poderá dar, você sempre será lembrado. Eu sei de pessoas que compram para dar para os seus filhos, avós que compram para dar para os seus netos. Tem empresários, por exemplo, que compram, eu conheço mais do que um, que compram também esse calendário para dar para os seus funcionários, diretores de empresas. E semana passada eles me disseram que há um senhor que compra 30 calendários desse para dar para os amigos dele, ou mesmo, quando me consta, ele tem também uma pequena empresa. Então, desejando a todas e todos saúde, felicidades, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, especialmente desse terrível vírus, e que, especialmente, também à sua frente para iluminar o seu caminho. E agora a bênção também da água, bem, depois tome com muita fé, e a bênção também da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora de Nazaré, patrona de toda, rainha de toda a Amazônia. Abençoe-nos a Trindade Santa, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Círio de Nazaré, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, das 2h30 às 3h, com mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, se Deus quiser. Tome com fé esta água.